Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, convidados, senhor professor Luiz Roberto Barroso, eu tenho um respeito muito grande por Vossa Excelência, pelo senhor. Já os seus escritos eu já os leio há mais de 20 anos, conheço o seu trabalho, mas eu tenho certeza que o senhor é um homem de bem. Se qualquer senador que aqui se encontra cometer um crime e Vossa Excelência chegar ao Supremo, Vossa Excelência vai aplicar a lei e vai condenar este senador. Então, eu me vejo no direito, que é um dever, de lhe fazer indagações, apesar do respeito que eu lhe tenho. A primeira indagação é a seguinte. Atualmente se discute muito o papel das sabatinas, que é muito importante no controle sobre o poder judiciário que é feito pelo Legislativo e Executivo. Muitas sabatinas não passam de piquenique, com vescote, laudatárias, elogios àquele que é sabatinado. A minha opinião não é essa, respeito as opiniões em contrário, mas eu entendo que uma sabatina tem que ser séria, como a CCJ tem buscado a fazer. Eu tenho esta certeza. Eu acompanhei uma sabatina do Senado americano para juiz da Suprema Corte e como o senhor sabe, nós copiamos dos americanos este sistema de sabatina. Eu apresentei um projeto de resolução 81 de 2012 e gostaria que o senhor fizesse um relato da experiência do indicado ao longo de todo o processo de escolha. O senhor conversou com quem para chegar a este momento? Quem lhe convidou para ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Isso em homenagem até ao princípio da transparência, e não existe na Constituição, ao menos o meu juízo, e Vossa Excelência é bem mais aparelhado do que eu em se tratando de Constituição, nenhum dispositivo que vede que o senhor nos conte aqui quais foram as conversas que o senhor teve para chegar a este momento que aqui o senhor se encontra. Isso para se evitar posteriores entrevistas, como há uns 2 meses passados, em que indicados ao Supremo e ministros do Supremo revelam que foram perguntados sobre fatos concretos em entrevistas para chegar até este momento. Relato das entrevistas ou contatos do senhor com órgãos subordinados à Presidência da República. Com quem o senhor conversou? Explicações detalhadas, se for o caso, sobre tratativas de autoridades envolvidas no processo de escolha. Eu tenho a compreensão e a certeza que o senhor é um homem republicano, um homem de bem. Por isso, os requisitos do artigo 101 da Constituição da República, ao meu juízo, eles se encontram preenchidos em relação ao senhor. Só não vou revelar o meu voto, porque a Constituição do 52 diz que é secreto, e nós temos que cumprir a Constituição da República. Mas eu gostaria de saber, e o cidadão brasileiro quer saber, eu tenho aqui mais de 150 perguntas feitas por internautas de 12 estados da Federação para perguntar ao senhor. Mas nós não temos tempo de fazer, porque, infelizmente, o Legislativo Nacional, muitas vezes, ele se abaixa muito. E, quando se abaixa muito, comete o veso de mostrar o calipígio, como diriam os gregos. Qual o papel da ideologia do intérprete na tomada de uma decisão judicial? Vossa Excelência tem um escrito a respeito de pré-compreensões sobre ideologia inconsciente. Qual é o limite de sua ideologia ao chegar ao Supremo Tribunal Federal? O senhor fez referência que decidirá com o coração em determinados momentos. O coração. Qual é a sua ideologia no sentido marxista do termo? Em questões constitucionais altamente controversas, o senhor fez referência à posição do Supremo. Eu não entendi direito. Essa posição deve ser ativista ou deferente? O que o senhor entende por deferente? Qual é o limite disso? Qual é o limite? Qual é o status constitucional do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, na opinião do senhor? Se o regimento interno do Supremo pode contrariar a lei, e Vossa Excelência fez referência à vontade do cidadão que se encontra nesta casa. Se o regimento interno do Supremo não estabelece embargos infringentes, a Lei 8.038 não estabelece embargos infringentes, é possível o Supremo reconhecer a existência de embargos infringentes?
E, mais uma vez, eu quero ressaltar, senhor presidente, que eu não encontro e gostaria que o indicado me fundamentasse qual dispositivo constitucional e legal lhe desobriga de responder a um senador da República sobre determinados temas, a não ser princípios de ordem moral, mas a Constituição e nem a LOMAN, uma vez que o senhor não é juiz ainda, lhe desobriga de responder a uma indagação, e esta indagação ela é feita com fundamento na Constituição. Retomo aqui, professor, a respeito um tema que o senhor já escreveu, a respeito da realização da justiça num caso concreto, em que se afirma a importância de que o juiz aplique os princípios constitucionais relevantes para abrandar a rigidez das regras. O senhor escreveu isso junto com Ana Paula de Barcelos, no começo da história, a nova interpretação constitucional. Pergunto, caso o juiz considere que uma regra jurídica leve a um resultado injusto, deve ele simplesmente aplicar diretamente os princípios constitucionais envolvidos? Aqui ele não estaria sendo ativista? E continuo, senhor presidente. Qual o papel do Pacto de São José da Costa Rica diante das decisões do Supremo Tribunal Federal? Cabe. Senhor presidente, o meu tempo só faltam 3 minutos. O apressado come cru, como diz Vossa Excelência. Qual o papel do Pacto de São José da Costa Rica? Seria possível organismos internacionais infirmarem decisões do Supremo ou, ao reverso, decisões do Supremo serem desafiadas perante organismos internacionais? O senhor fez referência que não existe nenhum direito absoluto na nossa Constituição. Em homenagem até ao professor Carlos Aires Brito, eu gostaria de saber se o senhor não se para o senhor o direito de não se autoincriminar, o direito de não ser torturado, o direito de não se associar, o direito de não ser extraditado natural, brasileiro nato, estes não seriam direitos absolutos na nossa Constituição? A concretização dos direitos fundamentais, notadamente aqueles de segunda dimensão, estão sujeitos a recursos financeiros? E o senhor foi ou é procurador do Estado do Rio de Janeiro. Entre a reserva do possível e mínimo existencial, o senhor, como ministro do Supremo Tribunal Federal, optará ideologicamente ou não por qual dos dois caminhos? Considerando a posição do senhor no caso em que o STF reconheceu a existência jurídica da união estável, homoafetiva, qual sua opinião sobre a posição do Conselho Nacional de Justiça? O senhor já respondeu a látere sobre isso, eu não entendi muito bem. O decreto 7.606 de 2011, ele dispõe que a execução no território nacional da Resolução 1989 de 2011 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que trata de sanções contra indivíduos, grupos, empreendimentos e entidades da Al-Qaeda e a ela associados, proíbe a entrada só pela suspeita. Eu não estou preocupado com este decreto especificamente, estou só o trazendo como linha de argumentação. Qual é o limite do direito penal sobre o suspeito de membros ligados ao terrorismo internacional? Este decreto, na opinião do senhor, reconhece no Brasil a existência de um direito penal do inimigo que entende o cidadão ser suspeito só por ele participar de grupos? Isto seria grupos terroristas? Isto seria constitucional, na opinião do senhor? Qual é o papel do Senado na sabatina de um indicado para o Supremo Tribunal Federal? O senhor, como professor, já escreveu, me parece, sobre isso. Qual o papel? Se, em um dos seus escritos, o senhor diz que em uma ditadura
O limite pode ser um partido político, pode ser as Forças Armadas. Num Estado teocrata, o limite é Deus. Num Estado constitucional democrático como o nosso, o limite é a Constituição. Qual é a relação do Estado com a religião? Tendo em conta o artigo 19, inciso 1 da Constituição, combinado com o preâmbulo da Constituição e com o artigo 5º, inciso 6º da mesma lei fundamental. Um projeto de lei que chega ao Senado e é debatido em 2 horas, cumpre o devido processo legislativo constitucional? Qual é o entendimento do senhor a respeito do direito público subjetivo que um parlamentar tem para debater um projeto? O direito público subjetivo é isso. Só um minuto, senhor presidente. Qual a opinião do senhor a respeito da internação compulsória? Aquele que usa substância entorpecente, ele, notadamente o crack, ele ainda possui autodeterminação ou ele está se reduzido a uma coisa, no sentido kantiano? Se nós estamos permitindo que ele continue a se drogar, nós estaríamos permitindo que ele se coisificasse? E não cabe ao Estado o dever de protegê-lo? O que o senhor entende pelo dever fundamental que o Estado tem de proteger o cidadão? E uma palavra do senhor a respeito da dignidade da pessoa humana no seu sentido negativo? Desculpe, o garantismo penal no seu sentido negativo e positivo. Se o Estado ele não pode proteger de forma insuficiente, o Estado tem o dever de estabelecer penas razoáveis para bens jurídicos que sejam significativos para esta mesma sociedade. Qual é, uma última, já encerro, senhor presidente, qual é o papel dos tratados internacionais no entendimento do senhor na busca da concretização da Constituição? Notadamente, senhor professor, na defesa dos direitos fundamentais. Se nós vivemos um Estado constitucional cooperativo, se nós não deveríamos nos abrir mais para a proteção dos direitos humanos, tendo em conta os tratados internacionais. Eu gostaria de ouvir estas respostas e registrar o meu protesto ao senhor presidente da comissão, neste momento, pela violação do artigo 398, inciso 10 do Regimento Interno, ao não permitir a réplica, porque se aplica, sim, por analogia, a oitiva de convidados, ministros, para sabatinados, porque a sabatina é um dos momentos mais importantes desta casa. Não podemos nos tornar um puxadinho do Poder Executivo. Isso em homenagem ao próprio sabatinado que aqui se encontra. A pressa é inimiga da perfeição. Nós não podemos abrir mão das nossas prerrogativas constitucionais.